noite, meus amores, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como é que vocês estão? Deixa eu limpar aqui. O celular tá agarrando. Eu entrei em live. Antes de entrar em live, ele começou a agarrar. A televisão não queria dar certo. E boa noite, pastora, paz do Senhor Jesus Cristo. E eu sempre gosto de ressaltar as retaliações, né? Quando não é a retaliação no seu objeto de trabalho, que é o que você usa para trabalhar, na televisão, ou é o cachorro que não para de latir. Sempre aparece alguma coisa. E eu consegui entender, na paz do Senhor Jesus Cristo, eu consegui entender porque a retaliação. Mas primeiro, vou ter que chegar mais perto, né? Mas primeiro, vamos louvar e exaltar aquele que é digno de todo louvor. Louvado sejas tu, Santo Deus de Israel, Jesus Cristo. Por mais que a gente tentasse agradecer, eu acho que faltariam palavras para dizer o quanto tu fez por nós e o quanto somos gratos a Deus por se preocupar tanto com a nossa vida. Boa noite. Se preocupar com a nossa vida. Coisa linda, né? E quem é esse? Quem é esse que mesmo tendo pecado, ele não me condenou, que entregou a vida dele? Beatriz, boa noite, seja bem-vinda. Quem é esse que mesmo eu não valendo nada para o ser humano, e para ele eu valia, e para ele eu valho, e para ele você vale. Eu não sei por que Deus te trouxe aqui, mas Ele te trouxe, vendo agora a palavra, para relembrar o sacrifício dele na cruz por você e por mim. Antes, separados de Deus, antes, o sacerdote ia uma vez por ano para poder levar as nossas petições, e era só um sacerdote que tinha o direito de uma vez por ano levar todas as petições, tipo fazer todas as anotações para levar a Deus aquilo que a gente queria pedir. E graças a Deus, ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz, sem pecado nenhum, sem pecado acusado, sempre achavam motivos para poder questioná-lo, confundido até com o próprio inimigo também,
questionavam tanto a Jesus, questionavam tanto a Jesus. E eu penso, se a gente tivesse a maioria da sabedoria que Jesus Cristo tem, quão louvável seria. Boa noite, Fernando. Quão louvável seria. Respondia tudo na palavra. Calavam aqueles que questionavam. E através das mãos dele, muitos milagres aconteceram. Boa noite, Fernando. Você tem noção do que é ressuscitar um morto ao quarto dia? Para nós, seres humanos, a morte é o final, né? Igualmente, Fernando. Você esqueceu quem você é para Deus? Ou você acha que você é menos importante para Deus? Deixa eu te dizer uma coisa. O sacrifício na cruz foram por todos, sem acepção, sem exclusão de pessoas. Não há um lugar na Bíblia que fale que Jesus Cristo morreu por determinada pessoa, que morreu por outra pessoa, que morreu por um determinado grupo. E seria contraditório, não? Deus fazer o filho sofrer, dele sofrer tanto, só pelos pecados antigos. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é maravilhoso, é lindo. E mesmo com tanto sofrimento, ao terceiro dia ele ressuscitou e vive à direita do Pai, esperando o dia em que chegará os 1000 anos para governar. Porque eu não sei se vocês sabiam, mas ele há de governar aqui na terra durante 1000 anos, onde não existirá morte, terá só paz. Da onde eu estou tirando isso, né? Quem não conhece a palavra, depois dá uma olhada em Apocalipse, nos 1000 anos. A morte é o final. Sabe como é que eu aprendi a superar a morte? Entendendo que ela não era o final, e sim que ela era o começo. Há tantas pessoas que se foram que eu sinto falta, que eu, humanamente, gostaria de voltar a abraçá-las. Quando eu perdi praticamente a minha segunda mãe, a falta era tão grande que aí eu tinha duas opções: ou eu ressignificava ou eu ia junto. Mas com essa dor eu aprendi que a morte não é o fim. Não é o fim para aqueles que estão no Mestre Jesus. Não é o fim. Ainda haverá um
reencontro com aquelas pessoas que a gente amou tanto e que se foram. Quantas pessoas na pandemia não perderam seus entes queridos assim como eu perdi, sem direito à despedida? E se você tá aqui hoje, eu não sei o que o mundo tá falando para você, mas quem tá falando para você não sou eu. Porque a palavra veio para mim. E a gente sabe que a Bíblia aberta na terra é a boca de Deus. Então, se você está passando por um luto, ou se você se esqueceu quem era você diante a Jesus Cristo, eu venho te relembrar hoje, através do sacrifício dele na cruz por mim e por você. Bora. Lucas. Princípio. Eu e os meus intervalos. Mas tá tudo bem. Lucas 18. Olha. Então o Rei Leão veio pra cá agora. Bora. Lucas, você que gosta de pegar a tua Bíblia aí e gosta de acompanhar. Lucas 18:31. Lucas capítulo 18, versículo 31. Amém, Fernando. Na hora que achar, me fala, hein? E aí, como, né? Não se sentir amado? Mesmo que o mundo diga para você totalmente ao contrário, porque ele diz. Eles tentam o tempo todo apagar o sacrifício de Jesus na cruz. Esquecendo que Jesus andava com pecadores. Esquecendo que apesar de rei, ele andava na sua simplicidade. Ele não tinha um templo para poder pregar. E eu acredito que a sabedoria daquele homem era tão grande. Porque fala a Bíblia, né? Diversos relatos que a multidão o seguia. Então a multidão gostava de escutar. Achou? Então bora então. Jesus anuncia a sua paixão. E tomando consigo os 12, disse: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito.
pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Eu sei que de vez em quando é muito ruim passar por humilhação, sabe? Mas até ele passou. E passou sem reclamar. Passou sem dizer um ai. Eu estudei um pouco e encontrei um vídeo onde dizia que pela posição que Jesus Cristo foi crucificado, provavelmente ele possa ter morrido de asfixia, os pulmões pararam de funcionar e a lança que o transpassou para chegar a sair água, é porque o pulmão dele já não estava funcionando mais. E você aí, se sentindo pequeno, e você aí, sentindo que Deus não te ama. E aí qualquer ser humano, porque eles também foram responsáveis pela morte de Jesus, falando para você que você não vai para o céu, falando para você que você não tem direito à salvação. Quem são esses? Quem são esses? A Bíblia também diz que para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Outros relatos que dizem na Bíblia também é que se você crer em Jesus Cristo, se você não negar que ele passou por tudo isso aqui, ó, por sua causa, por minha causa, quando dizem que nós fomos comprados, significa que a gente foi tirado no momento em que o véu se rasgou, às 3 horas da tarde, quando ele deu o último suspiro dele. A nossa alma foi comprada. E precisava vir um menino. E precisava vir um menino, nascido diferente, como todas as outras crianças nasceram. Eis
que sobre Maria pousou o Espírito Santo e ela concebeu e deu à luz. Tem noção naquela época como é que era? Para uma mulher jovem de 14 anos, tá grávida, antes do casamento, ela era noiva. E Maria, quando aceitou o chamado, ela tinha 14 anos de idade. Era uma menina. Mas da boca de Deus, da boca do anjo, saiu a saudação: Ave cheia de graça, bendita é tu entre as mulheres. Ela não entendia o que ia acontecer. Que mãe aceitaria, conseguiria ver teu filho passar por tudo que ele passou? E mesmo assim, até o fim da caminhada, eu acredito que Maria acreditava no propósito, confiava em Deus. Ela não entendia e aí ela teve que tirar a capa de dor dela. Sabemos nós como é para uma mãe tirar a capa de dor. Fingir que não gosta, fingir que não sente. E o tempo todo do lado do filho. Eu não sei se vocês sabem, mas a cruz tinha mais ou menos 40 quilos. Subindo o morro, chicoteado. E foi por mim, foi por você. Então, quando acusarem você de algo, ou quiserem dizer para você que você não vai para o céu, só responda que acredita no sacrifício de Jesus Cristo. Que acredita que a mãe dele, mesmo sendo tão escorraçada por certos religiosos, essa mulher é digna de respeito. Se nego Maria, nego Jesus. Se nego Maria, nego que o Espírito Santo poderia trabalhar. Vamos orar, vamos? Pai, essa música é tão linda. Eu só tinha os meus pecados para te oferecer, mas mesmo assim me amou. Mesmo assim me amou. E Ele te trouxe aqui hoje para dizer que Ele te ama. Independente do que a sociedade diga. Independente do que digam para você. Você é importante para Deus.
você também tem o mesmo direito de filho e filha. Em nenhum momento da Bíblia diz que quando ele morreu na cruz, foi por específicas pessoas, foram por todos. Sabe por que eu não aceito mais me rotularem? É porque eu conheci o verdadeiro sacrifício de Deus, de Jesus Cristo na cruz por mim. E podem achar o que quiserem, podem pensar o que quiserem. Eu prefiro me calar e deixar que Deus justifique. Que Ele diga para quem duvida de quem eu sou. Quem sou eu na presença dEle? O que me adiantaria aqui aparecer com a minha capa antiga, sendo que ela só foi um escape de sobrevivência nessa sociedade que acha que pode taxar pessoas, que acha que pode ser juiz, ser réu. Que perde tempo nas redes sociais dos outros, disseminando ódio, disseminando raiva, gasta o dedo, gasta o tempo para desestimular outras pessoas que só estão tentando, algumas tentando manter de pé. Você sabe qual que é o verdadeiro cristão? É aquele que tem as atitudes de Jesus. Não me imagino em momento nenhum Jesus Cristo com um celular disseminando ódio em cima de pessoas. Separando por grupo, esse eu vou andar e esse aqui eu não vou andar. Então, para abrir os olhos mesmo, quem somos nós? Para achar que a gente pode ditar alguma coisa na vida de alguém? Quem somos nós para achar que podemos apontar como se fôssemos perfeitos? E acredito que no mundo que nós estamos hoje, se antigamente não tinha ninguém para tirar a pedra, hoje muito menos. E quando eu olho para mim, quando eu começo a olhar para mim e perceber que essas atitudes não demonstram que Jesus é na minha vida, porque tem diferença de ser religioso e ser cristão. Tem muita diferença. Religiosos usam cabresto. Cristãos não, porque sabem o preço que foi pago. Então, tomara que essa live chegue longe. E que pessoas abram os olhos. E
aí tem mais uma palavra aqui. Te mostrar aqui mais ou menos um exemplo, tá? Se eu não responder vocês é porque a minha vista não tá legal. Depois eu venho, tá? E aí agora é Lucas 18:9. Vou te mostrar um exemplo escrito e escancarado na Bíblia. A parábola do fariseu e do publicano. E disse também essa parábola: há uns que confiam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Você vê o apontamento aí? Consegue ver o apontamento aí? Deixa eu só voltar ela, porque ela não toca por completo como eu tô acostumada com os meus. A gente vê claramente uma pessoa se exaltando na hora de orar, né? E falando que eu não sou como esse publicano. E isso, ninguém é melhor do que ninguém. Mas vamos ver o que Deus quer ensinar para nós aqui. Jejum 2 vezes na semana. E dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer a si mesmo que se exalta será humilhado, e qualquer a si mesmo que se humilha será exaltado. E é por isso que eu não canso de dizer a Deus que sejamos assim também. Senhor, perdão pelos meus pecados. Perdão, Senhor, se eu ofendi o meu irmão com palavras
E eu sou orgulhoso, orgulhosa o suficiente para não pedir perdão para essa pessoa. Um reconhecia que era pecador. E o outro achava que por conta dos jejuns, por não ser igual o publicano, que era simples. E a Bíblia diz que quem desceu justificado foi o simples. Tá bom, Fernando. Com Deus, Deus abençoe. Desce na presença de Deus. Reconhece o quão pecador tu é. Mas não se esqueça que você também é filho. Assim como o fariseu não tinha direito de apontar o publicano, eu tenho certeza, sim, eu tenho certeza absoluta. E a Bíblia fala que quem desceu justificado foi aquele que, ao invés de apontar o dedo para o irmão, lembrou de se humilhar na presença de Deus e reconhecer o quão pecador ele era e o quanto ele precisava da misericórdia de Deus. Então, todas as vezes que for para a gente orar, não seja falando de outras pessoas, não seja espraguejando outras pessoas, não seja falando, orando palavras contrárias para derrubar o irmão. Que seja para a gente reconhecer o quão pecador a gente é e o quanto em evolução a gente ainda está. É forte a palavra, mas é linda, né? Eu espero que as pessoas que entrem aqui não tenham esse defeito que esse fariseu tinha. Espero que tenham a simplicidade do publicano, porque essas pessoas eu sei que serão justificadas por Deus. Linda a palavra, né? Obrigada, Pai, por essa palavra maravilhosa. Poderoso és tu, Santo Deus de Israel. Obrigada, Jesus, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. A gente reconhece que é uma gama de diversidades. A gente reconhece que é uma gama de pessoas procurando tentar ser melhores. E que o Senhor não leve em conta os nossos pecados, mas que o Senhor leve em conta o nosso coração contrito e quebrantado na tua presença, Senhor. Amém? Jeová Rafá, que é o Deus que cura, chamo hoje tua presença para que cure cada pessoa que escuta essa oração, das palavras, das flechas lançadas, e que nada que digam seja o suficiente para fazer essa pessoa deixar de te adorar,
E todas as vezes que ela tiver prestes a desistir, lembra do sacrifício de Jesus na cruz. O quanto ele sofreu por mim. O quanto ele sofreu por nós. Obrigada, Senhor, por nos entregar Jesus Cristo como irmão. Por não fazer separação dele, mesmo sendo perfeito de nós. Peço a Jeová Jireh, ao Deus da provisão, que providencie, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que falta, porque Jesus, Deus é o Deus, Jeová Jireh é o Deus que provê na minha vida e na sua vida. Peço a Jeová Sabaote que lute com a sua comitiva de anjos para estraçalhar a manada de demônios que tenta oprimir os seus filhos. Que todo inimigo da nossa alma perca as forças agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, te proteja e te livre de todo mal. Que seu sono seja reparador. Que Deus possa providenciar tudo que está te faltando. Se sinta hoje, mesmo que órfão, abraçado e abraçada por Jesus. E a palavra que ele tem para você é: eu amo você. Vem como você está. Não espera ficar perfeito para me adorar. Eu ouço sua oração, que às vezes não sai. Eu ouço a sua voz desafinada que me louva. Sobretudo, que devemos guardar, guardemos o coração. Será que porventura, quando Jesus Cristo chegar aqui, ainda haverá fé na terra? Glória a Deus. Meus amores, Deus abençoe, proteja e livre de todo mal. Você tenha um sono reparador. E que durma como um anjo. E não esquece, de fazer as suas orações. E agradecer a Deus por mais um dia de vida. Que Deus abençoe, proteja e livre de todo mal. E quando Deus mandar, eu volto. Fiquem com Deus, amores.